Oi, pessoal do terceiro ano. Bom, durante toda essa semana a gente vai estar corrigindo atividade. Na nossa aula de filosofia, eu vou estar corrigindo tanto a atividade daquele link que eu enviei para vocês, como algumas questões do livro, tá bom? Bora aproveitar para recapitular, para corrigir, para tirar dúvida do assunto que já foi visto. Bora lá? Bom, primeira pergunta tem qual o significado e o conceito da palavra filosofia? Bom, a palavra filosofia é composta de duas outras palavras de origem grega, que é philos, que significa amor, amizade, e sofia, quer dizer sabedoria ou conhecimento. E foi Pitágoras que se atribui a invenção dessa palavra. Esse, quando foi solicitado por um rei a demonstrar seu saber, disse-lhe que não era sábio, mas filósofo, ou seja, amigo da filosofia, daí a origem. E ainda na Grécia Antiga, tentando definir melhor o sentido da filosofia, Platão mostra que o amor é carência, desejo que não se tem. Logo, a filosofia é carência, mas também recursos para buscar o que se precisa. E o filósofo é aquele que possui o saber. Aquele que, não é aquele que possui o saber, mas sim aquele que busca continuamente. Ou seja, a gente entende que a origem da palavra filosofia veio através de Pitágoras, que é a questão de amigo da sabedoria, e Platão, ele não coloca o filósofo como alguém detentor do conhecimento, não, mas alguém que está constantemente buscando. Segunda questão. Qual a figura do filósofo na Grécia Antiga e quem eram os sofistas? Pessoal, o que acontece? O seu papel era o de contemplar, observar e refletir sobre as atividades das pessoas. Os sofistas eram uma espécie de tutores ambulantes que percorriam as cidades ensinando a arte da retórica às pessoas interessadas. Porém, isso era feito mediante pagamento. Eles se ocupavam de ensinar o que os gregos chamavam de arete, isso é, virtude. A principal finalidade de seus ensinamentos era induzir o cidadão na vida política. Platão e Aristóteles, diga-se de passagem, foram opositores aos sofistas. Pessoal, nesse período da Grécia, principalmente na democracia, a gente vai ver que as pessoas eram muito comum elas irem para as praças, conversar, debater, falar sobre leis, falar sobre o futuro, eleger representantes. Assim sendo, esses filósofos eles iam observar o cotidiano. A partir disso, eles começavam a falar sobre a vida, começavam a falar sobre as ações, enfim, uma espécie de sábios, filósofos que comentavam, que orientavam as pessoas. Nesse período surgiu esses sofistas, que eles eram pagos, eles treinavam apenas para que a pessoa vencesse o discurso. Então, o sofista ele não era alguém em busca de conhecimento e sabedoria, era alguém que queria debater, mostrar o tanto que era bom nessa arte da retórica, das palavras e vencer discursos e debates, ok? Bom, explique a alegoria da caverna de Platão. Essa alegoria é bem interessante, é bem conhecida, fala a história de um determinado conjunto de homens que viviam em uma caverna. Certo dia um teve a possibilidade, eles não conheciam nada além do que essa caverna. Certo dia um teve a possibilidade de sair e aí ele viu tudo que existia no mundo, mas ele ficou se questionando se deveria ou não contar para os colegas, já que a vida inteira os colegas só conheciam aquilo. Bora lá! O mito da caverna, ou alegoria da caverna, foi narrado no livro 7 da obra mais importante de Platão, conhecido como a República. Narra o diálogo de Sócrates com seu amigo Glauco, a respeito de uma das mais poderosas metáforas imaginadas pela filosofia, em que é descrita a situação em geral e se encontra a humanidade. Com essa alegoria é uma espécie de parábola, de ensinamento. Platão divide o mundo em duas realidades: o sensível, que é percebido pelos cinco sentidos, e o inteligível, o mundo das ideias, que se alcança apenas com a racionalidade, o pensamento puro e livre de trapaças dos sentidos. O primeiro, o mundo, é imperfeito, da ilusão e da mera opinião do eu acho, eu penso. O segundo é o mundo da verdade, do conhecimento e das ideias de formas inteligíveis, perfeito e dos conceitos, ou seja, do eu sei. Essa alegoria é utilizada em vários exemplos, mas principalmente para mostrar a questão do mundo das ideias, contrapondo a questão principalmente do mundo da perfeição, o mundo correto, o mundo sensível, ok? Bom, como quarta questão,
O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção. Releva a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a escandinava do que com o distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são... Bom, ele está falando principalmente a questão de ética e de norma e está comparando isso ao estilo do brasileiro. Assim sendo, qual a alternativa correta? Letra D. Criadas pelo homem que conhece a si mesmo, a lei o qual deve se submeter. Pessoal, esse distanciamento em reconhecer e cumprir são duas coisas bem distantes. Uma coisa é você saber que existe uma lei. Outra coisa é você cumprir essa lei. Então vai falar que ambos são criados pelo homem e concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. O homem ele vai se submeter àquilo que ele sabe que existe ou se submeter a cumprir aquilo já pré-existente. Quinta questão. Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento, sem a direção do outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a acusa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta da decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma grande parte dos homens, depois que a natureza a muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa. Pessoal, o que ele vai falar? Vai falar essa questão dessa menoridade, principalmente relacionada ao homem, relacionada à coragem, ao lema, enfim. O que essa teoria kantiana ela quer dizer? Que vai falar principalmente da reivindicação da autonomia e da capacidade racional como expressão da maioridade. Ou seja, que o ser humano ele tem a sua própria autonomia para decidir, para fazer escolhas dentro de uma lei, debaixo de um entendimento. Ou seja, Kant ele vai fundamentar não só a existência, a conduta humana às leis, mas principalmente a autonomia de cumprir ou não aquilo que é estabelecido. Sexta, uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda a consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que, se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedir emprestado, prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. De acordo com moral kantiana, a falsa promessa do pagamento representada no texto. Bom, essa falsa promessa do pagamento está principalmente também na questão da dualidade, no que a pessoa tem necessidade de fazer e do que a pessoa realmente quer fazer. Assim sendo, opõe-se o princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Ou seja, na vida humana não é uma ciência exata. Então, logo, um exemplo ele não cabe universalmente para todos os seres humanos. Tem que ser analisado, compreendido, ok? Bom, nós ficamos por aqui. Espero ter solucionado algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição.